pregar e depois tem a Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estenda a sua mão para cá. Deus vai usar esse homem aqui para falar com você nessa hora. Comigo, conosco. Deus tem usado os nossos pastores para pregar o Evangelho aqui, com clareza para nós. Pai Santo, a palavra já está no coração. Agora ela vai vir para a língua, para a boca. E, ó Deus, esse homem é profeta aqui nessa noite. Profeta para exortar, para ensinar, para consolar, para desafiar. Profeta para nos convidar a ir além com o Senhor. Assim eu oro, ó Pai, em nome de Jesus, abençoando a vida dele e declarando que ele é instrumento poderoso para realizar essa obra nessa noite. E é no nome de Jesus que nós oramos e damos um glória a Deus bem forte. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. Boa noite. Um frio na barriga, que é normal, mas sinal de que a gente está dependente do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Bom, queria que você abrisse a sua Bíblia, então, em 2 Reis, capítulo de número 6. Segunda Reis, capítulo de número 6, a gente vai ler a partir do verso 8. Eu vou usar a versão NVI, aqui nessa noite aqui. Segunda Reis, capítulo de número 8. Aliás, capítulo 6, versículo 8. Quem achou aí diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Vocês estão bem, hein? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho
nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Glória a Deus. Irmãos, esse período da história que nós lemos aqui é um período de muita dificuldade no reino de Israel. Israel estava passando por uma turbulência política, uma turbulência civil e uma turbulência espiritual. O período em que Israel estava dividida em dois reinos, Israel do Norte e o Reino do Sul, sendo que a capital do Reino do Norte era Samaria. Um período de muita confusão no meio da nação de Israel, devido a vários reis que passaram pelo trono, alguns muito usados por Deus, outros desobedeceram muito ao Senhor. E um período de caos mesmo, um período de muita dificuldade, um período de muita turbulência no meio da nação. E no meio desse caos, Deus usava seus profetas. Deus usava homens de Deus para alertar o povo, para alertar a nação, para trazer o povo novamente aos seus caminhos. Israel estava se desviando muito para adoração a outros deuses, para adoração a deuses que não eram deuses de verdade. E é nesse período que Deus levanta um profeta chamado Eliseu. E quem era Eliseu? Eliseu era o sucessor do profeta Elias, aquele que a capa de Elias caiu sobre ele e que teve um ministério profético poderoso dentro de Israel. Os primeiros capítulos do livro de 2 Reis, e lembrando aqui que na Torá original, 1 e 2 Reis é um livro só, né? Mas na impressão da Bíblia houve essa divisão, né? Anos depois, muitos anos depois. E Eliseu aparece nesse cenário de caos, cenário de dificuldade, e eu aprendo uma coisa aqui. É no meio de cenários assim que Deus amplia a visão do seu povo. Irmãos, são em períodos de dificuldade, você pode prestar atenção nisso. Em toda a história bíblica e também em várias histórias contemporâneas. Toda vez que Deus manifestou a sua glória, Ele levantou homens e mulheres corajosos, com uma visão ampliada da parte dEle, para que a glória dEle fosse manifestada. Nós comemoramos, se eu não me engano, acho que foi na sexta-feira, nós comemoramos mais um ano de comemoração da Reforma Protestante, que foi um exemplo também, um período de caos também na história, em que Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero e o usa para que a verdade bíblica fosse pregada para o povo. Então, todo o período de caos, irmãos, é o período
que Deus levanta homens e mulheres para serem usados por Ele com uma visão ampliada. E eu quero te dizer isso essa noite, no nosso tempo não é diferente, nós estamos vivendo dias difíceis, é ou não é? Os dias são maus, nós estamos vivendo dias em que estamos vendo coisas absurdas. E é nesse tempo que Deus quer usar a sua vida. Enquanto eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Deus quer usar a vida da sua igreja. Deus quer usar você que está me vendo agora. Deus quer usar você que está ouvindo essa mensagem agora. Deus quer ampliar a sua visão. Deus quer levantar você aonde você está, onde você mora, no meio da sua família, ou no lugar onde você trabalha, dentro da sua cidade, e usar você para que a glória dele seja manifestada. Então essa passagem é uma passagem em que Israel estava passando por um conflito, e o rei da Síria estava em guerra contra Israel, estava querendo invadir Israel. E nós temos aqui alguns benefícios que nós aprendemos com Eliseu de uma visão ampliada. Então, se eu fosse botar um tema para essa mensagem hoje seria isso: os benefícios de uma visão ampliada por Deus. Que tem benefícios, viu? Só que para que você tenha uma visão ampliada por Deus, você tem que passar por uma renúncia. Você tem que passar por uma renúncia diante de Deus. Porque Deus não amplia a visão de qualquer um. Para que isso aconteça, você tem que negar a sua visão para que a visão dele seja ampliada na sua vida. Como assim, pastor? Vou te explicar. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Ou seja, o homem tem uma ótica. A humanidade, a vida humana, a visão humana, nós temos uma ótica que ela foi distorcida por causa do pecado. Então a nossa visão ela é imperfeita. A nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de enxergar as coisas ao nosso redor, não são da mesma forma que Deus enxerga. Então nós precisamos abrir mão da nossa visão, abrir mão dos nossos conceitos, abrir mão daquilo que achamos que é certo e abraçarmos a visão de Deus. E como nós passamos a ter uma visão ampliada? Observando a palavra do Senhor. Não tem outra forma de você ter a sua visão ampliada se não for por meio da palavra. Por isso que o Salmo 119 vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Alguns trechos lá da Portelinha são escuros, não tem muita iluminação, então muitas vezes aqueles que trabalham até tarde, até mais tarde nos seus empregos, você vê de longe, você vê eles com a lanterninha, andando no meio da escuridão. A mesma coisa é a palavra de Deus. Irmãos, sem a palavra de Deus, a sua visão, ela não é clara. Sem a palavra de Deus, a sua visão, ela é imperfeita. É ela que ilumina o caminho, é ela que ilumina os passos, é ela que nos dá clareza daquilo que não conseguimos enxergar com os olhos naturais. Quem está entendendo diz amém. E Eliseu era um homem que era guiado pelas visões de Deus. Eliseu não era guiado por aquilo que ele pensava. Eliseu não era guiado por aquilo que ele achava que era certo. Eliseu era guiado unicamente por aquilo que Deus dizia para ele. Então nós vemos aqui, de início nesse texto, que Israel estava sendo ameaçada. E o rei da Síria disse: eu vou montar o meu acampamento em tal lugar. Ou seja, o rei da Síria estava preparando uma tocaia, preparando uma emboscada
para Israel. Mas a Bíblia diz que sempre que o rei da Síria intentava contra Israel, o homem de Deus, e nesse caso aqui Eliseu, ele mandava uma mensagem para o rei dizendo: rei, se prepara, porque os arameus estão em tal lugar te esperando. E isso acontecia diversas vezes. A chegar um ponto que o rei da Síria pensou assim: quem de nós aqui está passando todas as informações para o rei de Israel? Quem é o traidor que está no nosso meio? E aí, um dos conselheiros do rei se levanta e diz assim: não tem ninguém aqui traíra não, Senhor. A verdade é que o homem de Deus fala até aquilo que o Senhor fala no secreto do seu quarto. Sabe a primeira característica, aliás, sabe qual é o primeiro benefício de uma visão ampliada por Deus? É que você consegue antecipar o ataque do inimigo. E por favor, quando eu falo inimigo, eu não estou falando aqui daquele seu vizinho que talvez colocou o som alto hoje de tarde, não deixou você descansar. Eu não estou falando daquele amigo seu, aquele colega seu de trabalho, ranzinza, que talvez está tentando te prejudicar. Irmão, eu não estou falando de coisas daquilo que você consegue enxergar com seus olhos naturais. Eu estou falando de coisas espirituais aqui. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores do mal nas regiões celestiais. Então você tem que entender uma coisa: nós somos tentados, e tem muitos aí que até dizem isso, que Deus vai, aquele seu inimigo que está lá. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa talvez que fica te atazanando, Deus está usando ela para moldar você. Porque a gente gosta de falar assim: Deus, eu quero amar como o Senhor ama. Deus, me dá, coloque em mim, dá-me um coração igual ao teu. Eu imagino, irmãos, na minha mentalidade fértil, eu imagino Deus lá: você quer amar como eu amo? Então tá bom. Aí Deus permite aquele seu vizinho chato ficar te enchendo a paciência. Aquele seu colega de trabalho ficar tentando te prejudicar. E aí você ora: Senhor, o que está acontecendo? O que você pediu? Irmãos, para que Deus possa exercitar em você o amor dele, ele vai usar gente. O seu amém foi tão empolgante agora. Irmãos, Deus vai usar gente. Ou você acha que Deus vai falar para um anjo assim: ei, toca com a brasa viva lá nele assim, agora você vai amar como Deus ama? Não, irmãos. Deus vai usar gente. É ferro afiando ferro. Para que você possa exercitar o amor de Deus, Deus vai usar pessoas sim. E eu profetizo que Deus vai trazer muita gente problemática na sua vida, para que você possa exercitar o amor dele, amém? Sabe por quê? Porque deixa eu te falar uma coisa: amar quem faz bem para a gente é muito fácil. O próprio Jesus disse isso. Se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, que demais vocês estarão fazendo? Então, irmãos, eu não tenho amor exercitado com quem me faz bem, mas principalmente com quem quer o meu mal. Por isso que Jesus ele disse: amem aqueles que vos amaldiçoam. Bem-vindo ao Evangelho. Orem por aqueles que vos perseguem. E você vai entender isso lá no final da mensagem.
Mas a primeira característica aqui, o primeiro benefício, na verdade, de alguém que tem uma visão ampliada em Deus, ela consegue perceber um ataque do inimigo antes que ele aconteça. Consegue discernir o que está ao seu redor. Consegue discernir talvez a batalha espiritual que acontece ao seu redor. O texto diz que até aquilo que o rei da Síria falava no secreto era revelado para Eliseu. E Eliseu sempre mandava a mensagem para o rei de Israel: se prepare, não passe por tal lugar. O rei da Síria está armando uma emboscada. Não vá, não faça. Então, irmãos, você precisa entender isso. Deus quer dar estratégias para o seu povo, ao ponto de nós percebermos um ataque inimigo e nós nos prepararmos para ele. Deus quer te dar discernimento, irmão. Tem muita coisa, vou te falar a verdade, tem muita guerra desnecessária que talvez nós estamos passando porque nós não discernimos o que está ao nosso redor. Tem muito problema que a gente causa com as nossas próprias mãos porque não discernimos o que está acontecendo. Por quê? Porque a nossa visão espiritual está comprometida, está turva, está embaçada, a gente não consegue perceber o que está ao nosso redor. E por causa disso a gente entra em guerras desnecessárias. E às vezes guerras até fáceis de serem vencidas, nós estamos presos nela talvez há muito tempo. Por quê? Porque a nossa visão não está da maneira correta. Então essa é a primeira característica, o primeiro benefício de alguém que tem a sua visão ampliada. Irmãos, a Bíblia vai dizer então que o rei da Síria, ele intenta agora contra Eliseu. Fala, então esse homem então que está revelando tudo aquilo, todas as minhas estratégias, então nós vamos atrás dele. Então eles foram até Dotã e cercaram a cidade. A Bíblia diz que de manhã bem cedo, o servo de Eliseu se levanta, bem cedo, e quando ele olha, ele percebe toda a cidade cercada por carros e cavalos, todo o exército sírio estava cercando a cidade. E nesse momento ele se desespera. E geralmente quem não tem uma visão clara, uma visão ampliada em Deus, se desespera mesmo. Quem não tem uma visão ampliada por Deus, se desespera com o que está acontecendo no Brasil. Quem não tem uma visão ampliada por Deus, se desespera quando talvez a enfermidade ou o dia mal bate na porta. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Não acredite nesse evangelho barato que está sendo pregado por aí, que diz que tudo vai dar certo para você. Vai ter dia que as coisas não vão dar certo. Vai ter dias que a tristeza vai bater na porta. Vai ter dias que a enfermidade pode bater na porta. Irmão, Jesus não disse que quem o recebesse, tudo ia dar certo. Irmão, se você ouviu isso em algum lugar, eu sinto muito, mas você ouviu uma mentira. Agora, eu posso te garantir uma coisa. No meio do caos, Deus está conosco. O salmista diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é da angústia, é na angústia. Ou seja, dentro da angústia, o Senhor é uma fortaleza em que nós nos abrigamos e podemos estar seguros. Salmo 23 fala de dois ambientes, fala dos pastos verdejantes, mas fala também do vale da sombra da morte. E nos dois ambientes, Deus está lá.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então você precisa entender isso, irmão. O dia mau, ele pode bater na nossa porta. Eclesiastes diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha o dia mau. Não é? Talvez se vier o dia mau. Irmãos, o dia mau, ele pode bater na porta de qualquer um de nós aqui. Só que a diferença, quando o dia mau bate na porta, Jesus já está lá dentro com a gente. Porque ele disse, eis que estou com vocês todos os dias. Até a consumação dos séculos. Não é só no culto, irmão, não é só num retiro, não é só num seminário, não é só numa conferência maravilhosa que teremos. Não, ele estará conosco todos os dias. Esse culto solene daqui a pouco vai acabar, mas você vai chegar na sua casa, o Senhor estará contigo. Você amanhã vai para o seu trabalho, talvez vai encontrar um ambiente hostil lá, mas o Senhor vai estar com você. Você talvez jovem, vai voltar para a sua escola. Amanhã, talvez vai encontrar aquele ambiente pesado, mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está lá também. Então você precisa entender que nem o dia mau pode nos separar do amor de Deus. Aleluia! E Eliseu, ele tinha um entendimento disso. Porque a Bíblia diz que o servo de Eliseu se desespera e diz, meu Senhor, o que faremos? Resumindo, falar numa linguagem nova aqui, lascou tudo. Agora sim a casa caiu. E eu imagino, irmão, o profeta Eliseu, coçando a cabeça, sabe de nada. E ele simplesmente ora. A primeira coisa que ele fala. Primeiro ele fala com ele, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O benefício de uma visão ampliada por Deus, outro benefício, sempre enxerga espiritualmente. Não é só carnalmente ou fisicamente. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem a tudo e de ninguém é discernido. Paulo disse isso em 1 Coríntios. Diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. Mas aquele que é espiritual discerne bem a tudo e de ninguém é discernido. Irmãos, nós precisamos ser espirituais. Nós temos o lado físico? Temos. Você amanhã vai ter que levantar para trabalhar, para ter os seus afazeres. Nós temos o lado físico, não estamos aqui sendo omissos e dizendo que não temos que fazer a nossa parte. Nós temos as nossas responsabilidades. Mas o nosso problema é que muitas vezes queremos fazer aquilo que não nos compete fazer. Muitas vezes queremos ir na força do nosso braço. Muitas vezes queremos fazer aquilo que é no campo do impossível, e no campo do impossível já tem alguém que faz. Porque a Bíblia diz que para Ele nada é impossível. Nós temos o nosso campo de atuação, o ser humano, nós temos o nosso campo sim de atuação. Mas o impossível, irmão, não faz parte da nossa responsabilidade. Por que muitas vezes nós estamos exaustos, cansados, fadigados? Porque talvez estamos querendo fazer aquilo que é da parte do Senhor fazer. Eu me lembro que quando nos primeiros anos ali da igreja, ali na Portelinha, eu me frustrava muito. Porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que converter todo mundo. Até que um dia, quando eu estava em oração, o Espírito Santo falou assim, filho, você sabe por que você está cansado? Sabe por que você está desanimado? Porque você está querendo fazer aquilo que é da minha responsabilidade fazer. Você quer fazer um trabalho que é meu.
Eu não te chamei para converter ninguém. Eu não te chamei para você convencer ninguém. Eu já faço isso. Eu chamei você para semear. Talvez alguém aqui nessa noite aqui também está cansando, talvez está se desanimando, talvez porque você quer fazer coisas que não é da sua ossada fazer. O Senhor te chamou para que você possa proclamar, para que você possa abrir a sua boca e profetizar. O que é fora disso é da parte do Senhor fazer. E Ele vai fazer. Porque quando a sua igreja se posiciona, irmãos, quando uma igreja posiciona dentro da vontade do dono dela, irmãos, o Senhor faz coisas extraordinárias. Então, o profeta Eliseu diz, olha, não tenha medo. Porque todos esses aí, aqueles que estão conosco, são mais numerosos que eles. E a Bíblia diz que Eliseu orou. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe outro benefício aqui, que eu encontro aqui, de alguém que tem uma visão ampliada por Deus? É que quem tem uma visão ampliada por Deus é usado também por Deus para ampliar a visão de outros. Irmãos, tem muita gente que está esperando o teu posicionamento, porque Deus vai usar você para abrir a visão de outras pessoas, para enxergar aquilo que talvez elas não estão enxergando, para enxergar que talvez alguém que está, por exemplo, nós vimos aqui que há uma missão que cuida do SAD. E talvez famílias que estão passando por um período tão difícil, de ver o seu ente querido passando por aquele momento e talvez vindo a faltar futuramente. E você com uma mensagem de esperança. Pregar o Evangelho. Ajudar a abrir a visão daquela pessoa. Irmãos, como que a igreja pode ajudar o próximo a ter a sua visão ampliada? Por meio das Escrituras, por meio da palavra. Olha o que Eliseu disse, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Irmãos, Deus quer colocar palavras na sua boca, palavras de esperança para um mundo em trevas. A nossa igreja cuida de cada missão na cidade. Para quê? Para trazer esperança. Para abrir a visão espiritual, para abrir os olhos de pessoas. Uma menina que foi acolhida pela MAC, ouvir uma palavra dessa. Você não está sozinho, você tem uma família. Você sabe o peso disso? Eliseu olhou para o seu servo com um olhar de misericórdia. Não tenha medo, rapaz. Eu estou com medo, Eliseu. Não tenha medo. Está tudo acabado, Eliseu. Não, não acabou. Não tem mais jeito, Eliseu. Acabou. Não, não acabou ainda. Talvez você está perto de alguém que está com esse pensamento. Acabou, não tem jeito. Talvez alguém mora do lado da sua casa, porque nós temos uma mania de dizer, nossa, olha, eu quero fazer missões, irmão. Talvez tenha alguém do lado da sua casa. Vou ser mais claro, talvez tenha alguém dentro da sua família que precisa ouvir da sua boca. Não tenha medo. Talvez tenha alguém do lado de você que precisa ouvir da sua boca. Você que tem uma visão ampliada em Deus. Deus quer usar você para ampliar a visão de outras pessoas. Trazer esperança.
Lá na Portelinha, por exemplo, nós estamos com esse trabalho. Você acha que é um simples reboco de uma casa, irmãos? O reboco é só uma desculpa. Você acha que o nosso interesse é somente na casa de alguém, irmão? A casa que Deus está interessado é gente. A pintura, o reboco é só uma desculpa. Isso é uma estratégia. São estratégias que Deus nos dá. Então deixa Deus usar você para ampliar a visão de outras pessoas. E a Bíblia diz no verso 18, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Que isso, pastor? O senhor não acabou de falar que Eliseu foi usado para abrir a visão de outras pessoas, agora ele está pedindo para cegar? Como assim? Parece que entramos numa contradição, só parece, mas não é contradição. Quando Deus, é forte que eu vou falar aqui agora, Jesus. Quando Deus cega alguém, é para restaurar, não é para destruir. Parece ter momentos na vida que parece que a gente está cego, né? É ou não é? A gente não está conseguindo enxergar um palmo na frente do nariz. Parece, ai, o inimigo está me cegando, mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, mas eu não estou vendo nada, irmãos. Muitas vezes, Deus vai cegar, mas não é para destruir, é para restaurar a sua visão. Para quando você voltar a enxergar de novo, você vai falar: meus olhos veem, agora sim os meus olhos veem. Antes eu conhecia só de ouvir falar, contudo agora meus olhos te veem. Irmãos, isso aconteceu com Jó, irmão. Todo o processo doloroso que Jó passou. Sendo caluniado por seus amigos. Eles dizendo: você está em pecado, Jó, você tem que confessar seus pecados. Você tem que confessar seus pecados. Isso tudo que está acontecendo com você aí, porque tem pecado. E ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Por minha causa ele se levantará. Irmãos, e se você ler o livro de Jó, você vai ver que Deus, nos primeiros capítulos, Deus fala. Mas no resto da história, Deus fica calado, ele só vai falar lá no final. E ele começa a indagar Jó. Onde é que você estava? Quando eu criei todo o firmamento, onde você estava? Um período, irmão, que parece que Deus havia abandonado Jó. Mas na verdade, Deus estava restaurando a visão de Jó. Para que ele pudesse ver Deus de uma forma clara. E muitas vezes, irmãos, Deus, ele pode fazer isso conosco. Então esse momento aqui, na verdade, é uma estratégia que Deus está dando para Eliseu. Senhor, cega esse povo. E a Bíblia diz que eles ficaram cegos. E aí Eliseu lhes disse: não é este caminho, nem essa cidade que vocês procuram, siga-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E ele os guiou até Samaria. Irmão, ele pegou, levou todos os soldados e trouxe para dentro da nação de Israel, para dentro da capital de Israel, Samaria. Trouxe para perto. Ele não cegou e deixou eles cegos, ele cegou, mas trouxe para dentro, trouxe para perto. Ele não deixou aqueles homens desorientados: olha, vem cá, vamos lá, eu vou levar vocês. E trouxe eles para perto, para dentro. E assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, eles viram que estavam dentro de Samaria. Eu imagino que esses soldados pensaram assim: agora sim, a gente estava cercando eles, agora eles que nos cercaram. Só que tem uma coisa, irmãos: quando o inimigo nos cerca, é para nos destruir. Mas quando nós cercamos o inimigo, é para que a gente possa amar. Guarda isso.
Deus vai começar a trazer para perto os teus inimigos. É sinal que você está entendendo. Porque muitas vezes a gente fala amém. Você fala panela, tem gente que fala amém. É sinal que você está entendendo. Bem-vindo ao Evangelho, irmão. Deus vai começar a trazer para perto. Irmão, eu estava preparando essa mensagem durante a semana. E Deus foi muito claro comigo. Ele vai começar a trazer pessoas de muito tempo, com situações mal resolvidas com você há muito tempo. Vai começar a trazer para perto. Mas não para destruir, mas para que você possa amar. Para que você possa exercer o perdão. Para que você possa exercer a misericórdia. Porque foi exatamente o que aconteceu com Eliseu. Preste atenção. Quando o rei de Israel os viu, verso 21, perguntou Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? É agora, Eliseu. Eliseu, a deixa é agora. Vamos passar a espada em todo mundo, Eliseu. Vamos fazer a festa. Agora é a hora, Eliseu. Eliseu falou assim: o rei tem costume de fazer isso? Sério? De matar os inimigos? Olha a diferença de alguém que tem uma visão ampliada em Deus e de quem não tem. Sabe o que geralmente alguém que não tem uma visão ampliada em Deus fala? Bandido bom é bandido morto. Tivemos uma tragédia acontecendo no Rio de Janeiro essa semana. E por favor, não estou criticando aqui os policiais estavam fazendo o seu trabalho. É um assunto muito delicado. Mas, irmãos, eu me alegrar com a morte, por mais que sejam, sim, delinquentes, mas são vidas. Bandido bom é bandido morto? Sério? Uma pessoa que diz que tem uma visão ampliada em Deus, bater no peito e dizer que bandido bom é bandido morto? Será que nós estamos vivendo o cristianismo real? Será que nós estamos vivendo o cristianismo genuíno? Será que nós estamos vivendo um evangelho? Vou ser mais profundo, o evangelho. Será que nós estamos vivendo o evangelho de acordo com aquilo que as escrituras ensinam? Será que Jesus diria bandido bom é bandido morto? Eu acho que não. Bandido bom é bandido convertido. Tanto que quem inaugurou o paraíso foi um ladrão convertido. Enquanto você está querendo talvez levar gente perfeita para o céu, Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão convertido. Mas a gente vê uma situação dessa e diz: ei, até que enfim, mais um CPF cancelado. Bandido bom é bandido morto. Não foi o caso de Eliseu. Devo matá-los, meu pai? Vamos fazer um negócio super legal com eles. Dê alimento para eles. Prepara um banquete para eles. Se disser um banquete, irmão, eu acredito que teve mesa. Mesa. E mesa me lembra de reconciliação. Lembra de conserto. Quem tem uma visão ampliada por Deus, irmão, não busca sangue. Busca reconciliação. Falei que no final da mensagem você ia entender. Quem tem uma visão ampliada por Deus, irmãos, não traz os seus inimigos para perto para querer a desgraça deles, mas para querer conserto, para querer perdão, para querer restauração. E quando eu vejo isso, eu me lembro de Jesus.
Porque a Bíblia diz que, assim como a serpente de bronze foi levantada da terra, assim convém que o Filho do Homem seja levantado. E quando ele for levantado, atrairei todos para mim. Jesus fala, eu vou atrair para mim. Ele vai atrair, ele não vai afastar. A morte de Cristo nos trouxe para perto, irmão. Eu vejo aqui Cristo. Jesus aparece na estrada de Damasco para Saulo, joga ele no chão, faz ele ficar cego, mas não é para a destruição dele. E não deixa ele desorientado no meio da estrada. Fala, não, entra na cidade que eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Irmãos, se nós queremos uma visão ampliada por Deus, nós vamos trazer aqueles que ninguém quer para perto. Nós não vamos dispensá-los. E se Deus cegá-los, não vai ser para destruí-los, mas vai ser para trazer uma visão real, verdadeira das coisas e trazer uma visão restaurada. Então a Bíblia diz, verso 22, então o rei preparou-lhes um grande banquete e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para seu senhor. E o que aconteceu com isso? Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Como eu falei, o contexto de 1ª e 2ª Reis, o início monárquico, a verdade, a monarquia pós-Salomão. O final, o reinado de Salomão foi um reinado de glória, mas ele também teve um período de queda no seu reinado. A partir dali começa uma sucessão de reis, alguns tementes a Deus, mas grande parte deles desobedientes, que trouxe desgraça para dentro de Israel, uma divisão como nação em Israel, um período de caos. Mas no meio de um período de caos, Deus levanta um homem com visão chamado Eliseu, um dos homens que Deus levanta, não para instigar mais um caos, mas para trazer o quê? Para trazer pacificação. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Feliz é quem é pacificador, irmão. O que Deus está fazendo conosco é nos usando para pacificar nesse tempo. Em cada setor da cidade que a gente está envolvido. Para trazer a paz, não só a paz. Não é uma paz terrena, mas é a paz que excede todo entendimento. E que se tem até um príncipe, porque a Bíblia diz que o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmãos, você precisa entender isso nessa noite. Você precisa entender a importância de você ter essa visão ampliada. Não tem como Deus ampliar a sua visão se você não querer trazer para perto aqueles que ninguém quer, irmão, para que a glória de Deus se manifeste. A Bíblia diz que as tropas da Síria pararam de invadir. Pararam, irmão. Pararam. Não diz que foi por um tempo. Pararam de invadir o território de Israel. Por quê? Porque um homem com uma visão ampliada via além. Antecipava-se ao ataque inimigo. Trazia os inimigos para perto. Preparou um banquete para os inimigos. Esse é o benefício de alguém que tem visão ampliada por Deus. Porque é dessa forma que Jesus agiria. Jesus quer que você veja com a ótica dele, não é com a sua. A gente se indigna, irmão, com muitas coisas a gente se indigna. A gente se indigna, irmão. Mas a gente não pode deixar a indignação falar mais alto que o Evangelho. Porque o Evangelho que você diz que crê, lá no final diz que o tabernáculo de Deus irá habitar com os homens. E que ele vai dizer, eis que faço novas todas as coisas.
Irmãos, pode parecer que está tudo uma bagunça, e está mesmo, está muita bagunça. Pode parecer que o mal está vencendo, mas o evangelho que eu creio me diz assim: vai acabar bem. Você pode se colocar de pé no seu lugar? E nós estamos num domingo de ceia, na mesa. Jesus, ele fala com os discípulos, ele tem aquele momento com os discípulos. Você acha que é à toa que o Senhor está falando isso conosco nessa noite? Um sangue de uma nova aliança. De uma nova forma. A nova aliança. Jesus, com o sangue dele, te trouxe para perto. Por que muitas vezes você não quer permitir que outros também cheguem? Por que a gente às vezes quer isso, irmãos? Sendo que Jesus disse: quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos. Ele não disse alguns. Todos. Pode fechar os seus olhos nessa noite? Deus está realmente ampliando a tua visão? Será que nós não devemos fazer algumas reflexões? De como estamos procedendo? Eliseu, num período de caos, de invasão, de uma iminência de invasão da Síria contra Israel. Ele simplesmente faz o quê? Cega eles, Senhor. Só que não cega eles para destruir eles. Cega porque eu quero trazer eles para mim. E quando trazer eles para mim, eu vou pedir o Senhor para abrir a visão deles. E eles não vão encontrar uma tocaia. Eles estavam esperando a gente com tocaia. A gente vai esperar eles com um banquete. Nós vamos esperar eles com comida e bebida. E depois a gente vai pedir para eles ir embora. Jesus nos encontrou, e eu estou terminando, tá? Jesus nos encontrou. Olha o que Jesus fez com você. Ele permitiu um período, talvez na sua vida, que você ficou desorientado. E com isso ele te trouxe para perto. Abriu a sua visão. Te deu pão e água. Ele é o pão da vida. Água. Ele é a água da vida. Só que é o seguinte, diferente de Eliseu, ele não te despediu. Aliás, ele falou, vá em paz. Só que falou, se você simplesmente fez o quê? Eu não quero mais te deixar. Você foi liberto. Só que a diferença é que você não saiu, você não foi embora. Você ficou com ele. Foi isso que ele fez. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos vivendo dias complicados, sim. Dias maus, sim. Mas é nesse tempo, Pai, que o Senhor quer levantar a tua igreja. Porque sempre na história, um período de caos, o Senhor levantou o teu povo. E um grande reboliço do céu aconteceu na terra. Então, Pai, em nome de Jesus, faz isso também conosco. O Senhor já está fazendo. O Senhor já está fazendo. Mas talvez tenha alguns aqui que ainda não se tocaram com isso. Que não se ligaram com isso. Senhor, a mesma oração que o Senhor fez por Geazi, eu faço agora. Abre a visão, Senhor, desse povo. Abre a visão desse povo que ainda está como Geazi. O que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Ai, meu Deus, veio o diagnóstico, veio a notícia ruim. O que eu vou fazer? Ai, e agora? Senhor, abre a visão. Abre a visão. Abre a visão.
Talvez tem gente essa semana, Senhor, que vai passar essa semana, talvez tenha uma coisa complicadíssima para resolver essa semana. Senhor, abra a visão. Abra a visão. Porque maior é o que está com eles, Senhor, do que o que está no mundo. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Que essa palavra encontre corações abertos aqui nessa noite. E que ela gere fruto, e que esse fruto permaneça para a glória do teu nome. Deixa Deus abrir sua visão espiritual, irmão, para você ver o tamanho da glória de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você talvez que tem alguém há tanto tempo que tenha uma situação mal resolvida, o Senhor se prepara. O Senhor está abrindo sua visão nessa noite para você trazer essa pessoa para perto, para que ela experimente o amor e a graça através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem muita gente que vai ter a visão aberta através da sua vida. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu te louvo, eu te glorifico, te exalto para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. E se você crê, dê uma salva de palmas ao nome de Jesus.